Ele é uma pessoa de luz, muita luz para você, que a luz esteja contigo. E quem já não ouviu ou leu a expressão, vós sois a luz do mundo? Mas o que é, afinal, esta luz de que falaram os grandes mestres da humanidade? Talvez ele não seja um fenômeno extraordinário, nem um privilégio reservado a poucas pessoas. Em vez disso, a luz pode ser um estado de consciência que desperta quando aprendemos a viver em harmonia com os princípios divinos que sustentam a existência. É interessante perceber que, embora tenham vivido em épocas e culturas diferentes, os grandes mestres apontaram para uma mesma direção. Buda ensinou o desapego ao ego. Jesus ensinou a renúncia à própria vontade para viver em sintonia com a vontade do Pai. Em primeira vista, essas linguagens parecem diferentes, mas no fundo, ambas nos conduzem a mesma compreensão. Enquanto somos governados apenas pelos desejos, pelos medos e impulsos da personalidade, permanecemos ao sofrimento e aos conflitos interiores. Isto nos leva a uma pergunta importante. Quem conduz a nossa vida? Somos nós? Ou somos conduzidos pelos nossos condicionamentos, pelos hábitos que adquirimos, pelas emoções que nos dominam e pelos desejos que confundimos com a nossa verdadeira vontade? A verdadeira liberdade talvez não esteja em fazer tudo o que desejamos. Ela nasce quando deixamos de ser escravos de nossos próprios desejos. Existe uma grande diferença em satisfazer a nossa vontade e tornar-se senhor de si mesmo. Quem vive apenas reagindo aos próprios impulsos permanece dependente deles. Mas aquele que aprende a governar-se a si mesmo conquista uma liberdade que nenhuma circunstância exterior pode retirar. Quando os grandes mestres falavam em obedecer à vontade divina, talvez não estivesse propondo uma obediência cega, mas uma profunda harmonia com a inteligência que sustenta a criação. Basta observar a natureza. Tudo obedece à lei. Os astros seguem as órbitas. As estações sucedem umas às outras. A vida nasce, cresce, transforma e renova constantemente. Nada existe isoladamente. Nada. Tudo participa de uma ordem maior. E o ser humano também faz parte desta ordem. Quando insiste em viver contra esses princípios, experimenta desarmonia, sofrimento e inquietação. Mas, quando aprende a viver em harmonia com a lei que rege a vida, descobre uma paz que não depende das circunstâncias. Obedecer nesse sentido não significa simplesmente aderir a dogmas. Significa compreender. Significa reconhecer que existe uma inteligência maior sustentando a existência e escolher viver de acordo com ela. É nesse momento que começa algo mudar dentro de nós. Os acontecimentos externos continuam existindo. As dificuldades continuam surgindo, mas a maneira como nos relacionamos com elas transformam-se profundamente. Surge uma serenidade que não depende do sucesso nem do fracasso. Uma confiança que não nasce das garantias do mundo, mas da consciência. Uma paz que não pode ser comprada nem concedida por ninguém. Os antigos chamavam esse despertar de luz. Não porque alguma coisa brilhe diante dos olhos, mas porque algo se ilumina dentro do ser. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela exige perseverança, exige humildade para reconhecer seus próprios limites, exige coragem para abandonar velhos hábitos, antigas ilusões e formas de pensar que já não conduzem ao crescimento. Mas a cada passo a consciência se torna mais livre, mais lúcida, mais amorosa, mais próxima daquilo
que realmente somos. Talvez seja por isso que todos os grandes mestres insistiram tanto no autoconhecimento e na transformação interior. O verdadeiro caminho não começa fora de nós, ele começa dentro. A verdadeira luz não substitui a consciência, ela a desperta. Quando isso acontece, deixamos de viver para satisfazer o ego e começamos a viver em sintonia com os princípios divinos que sustentam toda a existência. Talvez seja esse o significado mais profundo da luz. Não iluminar apenas o mundo que vemos, mas iluminar aquele que olha para o mundo. Porque é desta luz interior que nasce a verdadeira liberdade, a verdadeira paz e a verdadeira transformação.